ser melhores. Entre provas e conquistas, progredimos como ser. Em cada circunstância, aprendemos novas lições. Olá, amigas e amigos. Sejam bem-vindos ao canal do Centro Espírita Amor ao Próximo. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para a apresentação de uma palestra que hoje será com o tema O Desequilíbrio Ecológico na Visão Espírita. Diante o momento que nós vivemos de pandemia, o momento de ataque às leis ambientais, ao momento que a gente tem uma mobilização até a nível mundial em relação à proteção de temas ligados à questão ambiental, se faz importante a gente conversar sobre a questão da ecologia, né? E o desequilíbrio ecológico, né? Como que a gente vê em relação à visão espírita. Então, sejam todos bem-vindos. Espero que vocês gostem. Peço também, por gentileza, para vocês seguirem nosso canal aqui da nossa instituição, TV SEAP, né? Só vocês colocarem para se inscrever, que vocês irão receber sempre as nossas palestras, são preparadas pelos trabalhadores da casa. Além disso, tem os convidados que nós recebemos, tem documentários, então estão convidados. Mas vamos lá, vamos iniciar nosso estudo do dia de hoje. Então, vamos começar com uma poesia muito bacana chamada SOS Meio Ambiente. Vamos lá. Meio ambiente não é meio, não é sonho ou devaneio, não é conto ou poesia. Meio ambiente é mais que meio, é a redoma, é o esteio, bioterra em harmonia. Meio ambiente é a natureza, flora verde, mil riquezas, fauna viva ao natural. Meio ambiente é a própria vida, ou a morte pressentida. Que buscamos, afinal? Eis que o homem ganancioso, irresponsável, belicoso, ignora o grande mal. E a floresta dizimando, a terra fértil calcinando, só pensou no vil metal. Rios e lagos vão secando, água doce escasseando, floresta perde a cor. Morre a fauna nessa guerra, triste fim da frágil terra, um deserto aterrador. Chora o solo acinzentado, chora a mata o mal legado, chora a fauna tal desdém. E o homem indiferente, na ganância persistente, busca a morte assim também. Poesia de Justo Chacon. Essa poesia eu tinha encontrado na internet, achei muito bacana. E realmente ela traz o que está acontecendo, né, em relação ao nosso planeta nas questões ambientais. O homem em busca do lucro, em busca do dinheiro, ele simplesmente negligencia o meio ambiente na qual ele está, né, inserido. Então, a gente vê exploração predatória, a gente vê situações de poluição, né? Isso tudo sempre em busca do dinheiro, do capital. E aí, até que ponto vai, né, a questão do desenvolvimento econômico ocorrendo paralelamente a, por exemplo, uma destruição do nosso planeta. Então, os ambientalistas eles trazem um termo que é muito interessante chamado desenvolvimento sustentável, que nós também vamos falar um pouquinho na palestra de hoje. E aí, primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês. A palestra vai falar sobre o quê? O desequilíbrio ecológico. E o que é desequilíbrio ecológico? E antes da gente definir o que é o desequilíbrio ecológico, o que é ecologia? Então, a gente tem que ter essas definições claras para a gente poder entender como que a doutrina espírita vai se relacionar com esse tema. Então, vamos lá. Ecologia. Então, vamos trazer a definição, a gente poderia dizer científica, né? Como ciência aplicada, a ecologia desenvolve e implementa os conhecimentos teóricos e práticos, dos quais deveriam ser resolvidos a maioria dos problemas ligados à salvaguarda, ao cuidado ou à exploração dos ecossistemas e recursos renováveis da biosfera. Então, a gente entende que a ecologia ela é uma ciência, a gente
pode dizer, não só teórica, mas prática também. E ela vai tratar sobre diversos assuntos relacionados à proteção do meio ambiente e assim como a exploração desse meio ambiente, né? Desses ecossistemas, a gente pode dizer assim. E é interessante a gente trazer, quando a gente fala de ecologia e desenvolvimento sustentável, a gente não pensa e não fala de que não deve haver exploração. A exploração ela pode ocorrer, mas ela deve acontecer de uma maneira sustentável. E aí, um outro termo que a gente também tem que trazer aqui para o nosso contexto é o termo chamado biosfera, que ele foi designado por um geoquímico russo chamado Vladimir Vernadsky, que ele fala que a biosfera é a região da crosta terrestre ocupada e animada pela vida. Então, aonde tem vida, né? O contexto que nós temos aqui, o espaço que a gente tem a vida, nós temos o quê? Nós temos a nossa biosfera. E aí, outra informação também importante, falando rapidamente sobre essa questão dos sistemas ecológicos e as suas dinâmicas, né? Então, o que a gente entende como sistema ecológico? É a população, né? Isto é, um conjunto de indivíduos da mesma espécie coexistindo num ambiente considerado. Então, por exemplo, se eu tenho um lago, aquele lago ali é um sistema ecológico. Se eu tenho um rio, a gente vai considerar aquele rio um sistema ecológico, porque ele tem características, né, particulares daquela região. Então, se eu tenho, por exemplo, a caatinga, se eu tenho uma floresta determinada, eu tenho ali um sistema ecológico, que ele vai ter uma dinâmica de temperatura, vai ter uma dinâmica de relação entre as espécies. E aí os sistemas ecológicos não são estruturas imutáveis. Eles podem mudar ao longo do tempo, transformar-se ou desaparecer-se. Por exemplo, hoje fala-se muito, né, que o Saara teria sido, há milhões de anos atrás, uma região extremamente com muita água, né? Que seria uma parte ali do... A gente teria um mar ali na parte do Saara. Só que aquela região, a partir do momento da divisão das placas tectônicas, do processo natural de transformação do nosso globo, ele sofreu um processo de desertificação e ali naquela região a gente não tem mais a questão por exemplo, de uma área ali extremamente habitável, né? E a gente tem isso em outras regiões. A gente tem, por exemplo, no Brasil, regiões que antigamente eram regiões de floresta, por conta da ação do homem, acabou se transformando em áreas muito áridas, em áreas secas, em áreas que são de difíceis, que a gente tem uma dificuldade de habitação ali. Então, diante disso, a gente percebe que o sistema ecológico, né, que está dentro da biosfera, ele pode sofrer uma mudança. Muitas pessoas acham que um rio, por exemplo, né, o rio ele consegue se regenerar, uma cachoeira, mas se você tiver uma ação predatória ali, a gente vai ter transformações que podem ser permanentes e você vai inviabilizar aquele sistema. Quando você destrói, por exemplo, um rio, você não destrói não somente a população humana que está consumindo ali, mas você também acaba destruindo todo um cadeamento, né, que você tem de vidas que estão naquela região. Então, você tem os animais marinhos, né, que estão ali, os animais aquáticos, como você também vai ter ali a destruição de animais que não necessariamente estão na água, mas que consomem ou que se utilizam daquele sistema. Então, por exemplo, o Rio Doce, né, que sofreu com a questão dos vazamentos por conta dos dejetos minerais, tem partes do rio que está totalmente sem vida, porque a destruição foi muito grande. E essa destruição ela se torna permanente, a não ser que haja todo um processo de cuidados, um processo de restauração, mas ainda assim, em alguns casos, a gente não consegue restaurar tudo, porque o nível de contaminação, às vezes, é muito grande. Então, o sistema ecológico, a gente tem que entender que ele pode ser extinto e, às vezes, de maneira extinta. Por mais que você invista recursos, às vezes, você não consegue a sua completa recuperação. E aí, um ponto importante que a gente traz aqui no nosso estudo é sobre o desequilíbrio ecológico, né?
Então, o desequilíbrio ecológico ocorre quando algum elemento, animal ou vegetal, de um ecossistema é reduzido em quantidade ou adicionado ou subtraído. Esta mudança pode originar reações em cadeia e repercutir diretamente no funcionamento do ecossistema. Então, olha só que interessante. O desequilíbrio ecológico ele acontece quando a gente realiza qualquer modificação ali naquele meio ambiente e a gente repercute, né, de uma forma muitas das vezes negativa. E a gente vai trazer alguns exemplos do desequilíbrio ecológico causado pelo homem. Então, vamos lá? E a gente vai contar do caso da Austrália, que estava sofrendo com um problema de uma praga, né, um besouro, que atacava a produção de cana-de-açúcar. Isso há mais de 70 anos atrás. E aí, a cana-de-açúcar ficava assim, do jeito que está na nossa foto aqui. Ela ficava oca, né, e perdia o valor. Não só pela questão do besouro que ficava ali, mas também pela questão da falta de nutrientes, que ficava a cana e ela passava a ficar como se fosse podre. Você tinha a perda daquela safra. E aí, o que resolveram fazer? Resolveram utilizar um mecanismo menos agressivo para o combate do besouro, né? E como vocês acham que eles pensaram em combater? Eles utilizaram um sapo, oriundo aqui das Américas, que é o famoso sapo cururu, aquele até que a gente canta na musiquinha. O sapo cururu é um sapo muito grande e ele adora comer esse tipo de animal, né? Os besourinhos. E aí levaram para a Austrália o sapo cururu, que não é daquela região. O que aconteceu? Diante de tanto besouro, o sapo ficou muito feliz. Quer dizer, o sapo não, os sapos. E aí eles foram comendo, foram se reproduzindo. Só que perdeu-se o controle. E aí a gente tem um avanço muito grande. Na década de 40, que na imagem que vocês podem ver, o sapo cururu estava presente somente numa parte da Austrália. Ao longo dos anos, ele foi tomando, literalmente, a parte da costa australiana. E se tornou uma praga. Por quê? O sapo cururu, ele é um sapo venenoso, né? A pele dele é venenosa. Então, todo animal que come o sapo cururu morre. Então, o sapo cururu, ele entrou naquele meio ambiente, ele comeu os besouros e começou a comer outros animais. E provocou um desequilíbrio ecológico. E aí, hoje, é estimado, na Austrália, uma população de mais de 200 milhões de sapo cururu. É quase que a população do Brasil em sapos. Então, é um descontrole muito grande que aconteceu pela ação do homem. É considerado uma das intervenções ambientais mais desastrosas de toda a história da humanidade. E aí, hoje, estão levando para a Austrália uma espécie de formiga para que possa combater o sapo cururu. É uma formiga grande. E aí fica a pergunta, será que vai conseguir conter esse desequilíbrio ecológico e restaurar? Será que a introdução de uma nova espécie não pode causar outros tipos de problema? Então fica uma reflexão. O homem, quando ele vai agir para intervir na natureza, ele precisa agir com bom senso e razão. Não é mais permitido a gente agir de uma forma amadora, agir de uma forma infantil. A gente precisa entender que tudo que a gente faz em termos ambientais, isso vai gerar uma consequência. E aí, só trazendo aqui mais também alguns dados, esses dados são do ano de 2013, 2015, né? Está um pouquinho já mais antigo. E aí a gente traz, né, que a Terra já esgotou a cota anual de recursos naturais. E um outro também que a gente traz, né, renovação dos recursos consumidos em 2015 se esgota nesta quinta. A matéria dessa última que eu falei agora é de agosto. Quer dizer, em agosto de 2015, a gente teve, como se diz assim, tudo que o planeta produz e ele consegue renovar, ele acabou em agosto. Então, é como se a gente entrasse num cheque especial. Então, tudo que a gente utilizasse a partir de agosto, a gente estava utilizando não do que era da possibilidade de ser renovado, mas já daquela possibilidade que você não vai conseguir renovar.
todo ano a gente sempre tem esse cálculo, né, de recursos renováveis versus o que a gente consome, e a gente percebe que o que? Nosso consumo é um consumo muito predatório. Por exemplo, muitas pessoas falam que nós temos alguns problemas relacionados à questão por exemplo, da falta de alimentos no que tange a questão, por exemplo, da fome, né? E aí a gente percebe que o planeta ele produz, né, hoje com as técnicas agrícolas, o investimento que nós temos em agricultura, alimentação suficiente para alimentar de forma muito tranquila, se não me falha a memória, acho que 6 vezes a população mundial. E aí a gente desperdiça isso, seja por questões comerciais, por questões econômicas e tudo mais. Então, hoje o que nós temos, na verdade, não é falta de capacidade tecnológica para a utilização de um consumo sustentável. O que, na verdade, nós temos é a utilização imprópria dos nossos recursos. E a gente vai ver que a doutrina espírita, ela nos fala sobre isso. Na codificação, a gente tem essas questões relacionadas ao supérfluo, né, e ao essencial. E aí, continuando aqui, falando sobre outras formas de desequilíbrio, né? Então, vamos lá. A poluição da biosfera, isto é, a modificação desfavorável do meio natural que resulta, total ou parcialmente, da ação humana, por meio de efeitos diretos ou indiretos, alterando os critérios da constituição físico-química do meio ambiente e da abundância das espécies vivas. Então, a poluição, ela vai causar isso. Ela vai causar, né, essas problemáticas que vão impactar todo mundo. Quando você tem uma poluição numa região do planeta, ela vai impactar numa outra região que às vezes não tem nada a ver com isso. E aí a gente traz também essa questão da biosfera, porque a gente tem que entender que nós, enquanto senso coletivo, nós temos que proteger a todos. Então, não adianta um país, por exemplo, ter ações de destruição do meio ambiente e achar que aquilo vai repercutir somente nele. E não, isso repercute em todo mundo. E aí, trazendo alguns tipos de poluição para vocês, nós temos as poluições por fertilizante, pesticidas, geração de energia nuclear, um tipo de poluição, né? Poluição nuclear. A gente já teve alguns problemas em relação a isso. A gente poderia falar o caso da usina nuclear de Fukushima, ou poderíamos falar de Chernobyl, por exemplo. Também nós temos a poluição da água e um processo chamado eutrofização, que é enriquecimento de sais minerais. Então, tem regiões que, por conta de certo tipo de exploração, você aumenta a concentração de sais minerais e ali você inviabiliza a vida também. E tem também a perturbação do ciclo do carbono, que a gente discute muito, né? A questão do efeito estufa e as mudanças climáticas. O efeito estufa a gente entende como um processo natural. A gente precisa do efeito estufa porque se o nosso planeta não tivesse a quantidade correta de gás carbônico na atmosfera, a gente não teria calor suficiente para a nossa vida como a gente conhece hoje. Então, o efeito estufa faz parte. Agora, o grande problema é uma coisa chamada aquecimento global. E aí, continuando, amigos, o aquecimento global, o que ele é? Ele é a intensificação do nosso efeito estufa, que acontece a partir do momento que você tem um aumento do gás carbônico, né, e de outros gases que vão contribuir, por exemplo, para a diminuição da camada de ozônio, você vai ter uma maior incidência, né, entrada dos raios ultravioletas, só que os raios eles vão entrar e muitas das vezes eles vão ficar absorvidos aqui pela questão da nossa alta concentração de gases. E o que acontece com isso? A gente vai ter um aumento da temperatura média em todo o planeta, e isso vai trazer consequências catastróficas, como, por exemplo, o aumento do nível de marés, né? O avanço do mar por conta disso, derretimento das calotas polares. Então, é uma série de circunstâncias que vem trazer muitos problemas. E, além disso, a gente tem a intensificação de eventos climáticos, como, por exemplo,
o aumento, né, da intensidade, por exemplo, de furacões, de tufões e de outros fenômenos físicos, né, que acontecem no nosso planeta por conta dessa variação da nossa temperatura que foi provocada pelo homem. Então vamos continuar. E a doutrina espírita? O que ela nos diz disso tudo, né? A gente está falando de desequilíbrio ambiental, de desequilíbrio ecológico, mas a doutrina espírita, ela fala sobre isso? A gente tem alguma abordagem a respeito disso? Então vamos lá. Na questão 713, Kardec, né, pergunta aos espíritos: traçou a natureza limite aos gozos? E o que os espíritos nos respondem? Traçou, para vos indicar o limite do necessário, mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. O nosso grande problema é que nós, enquanto sociedade, nós sempre inventamos necessidades que não existem. A gente vive mais a questão do supérfluo do que realmente do que é necessário. E, naturalmente, a gente é punido por isso. E a partir do momento que a gente começa a buscar esses supérfluos, a gente passa a sofrer, porque a gente está fugindo o que seria a lei natural. E aí a gente traz uma outra pergunta aqui, né? O que se deve pensar do homem, né, que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gostos? Quer dizer, que busca em qualquer tipo de excesso, né, a sua satisfação pessoal. E aí o que os espíritos falam? Pobre criatura, mais digna e de lástima que de inveja, pois bem de perto está da morte. E a gente percebe que nós, que acabamos por incentivar toda uma indústria de exploração ambiental, a gente vai sofrer por isso, e a gente vai estar mais perto da nossa morte física, né? E aí, a gente traz uma pergunta muito interessante também de Kardec, que ele pergunta, né, em seguida aos espíritos. A questão A, perto da morte física ou da morte moral. Quer dizer, Kardec quer saber se essa morte que os espíritos falam é só da morte física. E aí, o que os espíritos nos falam? De ambas. Porque a gente sabe que tudo tem uma consequência diante das nossas ações. Então, quando a gente incentiva, quando a gente busca esse supérfluo, esse desnecessário, a gente não vai só estar buscando a nossa morte física, né? Mas também a nossa morte moral, porque a gente está indo contra as leis de Deus. E isso, naturalmente, né, esse desvio, ele vai nos trazer consequências muito negativas. Então, a gente precisa compreender o que nós queremos, de fato, né, e buscar um modelo de consumo e de sociedade mais sustentável. E aí, continuando, né? O homem que procura, nos excessos de todo gênero, o requinte do gozo, coloca-se abaixo do bruto, pois este sabe deter-se, quanto satisfeita a sua necessidade. Abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores forem os seus excessos, tanta maior preponderância confere ele à sua natureza animal em relação, né, à sua natureza espiritual. As doenças, as enfermidades e ainda a morte que resultam do abuso são ao mesmo tempo o castigo e a transgressão da lei de Deus. E a gente traz aqui um ponto interessante. Muitos cientistas, né, vêm falando sobre, por exemplo, a questão do coronavírus, né, e da onde que ele teria se originado. E uma das teorias que tem existentes é de que, através do consumo impróprio de alguns alimentos de animais silvestres, foi adquirido esse tipo de vírus. Um vírus que a gente entende como coronavírus, né, o Covid-19, ele já era conhecido, mas de uma outra forma. E aí houve, né, existem algumas teorias de que houve um processo de mutação, foi um processo de mutação natural, e aí alguém se contaminou e ali começou um processo de disseminação. E aí muita gente até de forma xenófoba, né, de forma preconceituosa, fala que o vírus ele veio da China, o vírus chinês, né, de que ali a gente teria que os nossos irmãos chineses não se alimentam muito bem e tem alimentação muito estranha.
E aí a gente esquece, por exemplo, que nós brasileiros, a gente também tem hábitos que os outros países não têm. A gente come tatu, a gente come javali, né? A gente tem hábitos, por exemplo, de comer crocodilo. São carnes consideradas nobres, né? Carnes caras. E aí, o brasileiro ele também tem uma alimentação de animais que são silvestres, né? Que eles estão lá na natureza e a gente não deveria ter esse tipo de alimentação. E aí, o que a gente percebe? A partir do momento que a gente continua intervindo, continua invadindo um ambiente na qual a gente, primeiro, não conhece e, segundo, a gente não tem toda a proteção necessária, a gente está sujeito a contaminações e a doenças de diversos tipos. Então, por isso que é necessário a mudança de paradigmas, por exemplo, em relação a essa questão da pandemia. A população mundial melhorar a sua alimentação, né, com outros tipos de alimentos que não sejam de origem predatória, de animais silvestres, animais que são conhecidos como portadores, né, ou transmissores de certos vírus ou doenças. Então, por exemplo, a questão do Covid é muito associada, ou, por exemplo, ter vindo dos morcegos, né, porque existe o consumo dos morcegos, ou ao consumo de cobras, por exemplo. A gente também tem algumas outras doenças aqui no Brasil, também associadas ao consumo de alguns alimentos. Então, a gente precisa entender que a gente tem que ter uma mudança de hábitos. Da mesma forma que a gripe espanhola trouxe uma mudança de paradigma em relação ao processo de higienização, assim como a peste bubônica também trouxe um processo de higienização e conscientização sanitária para a população mundial, nós também teremos que ter uma mudança de postura em relação ao coronavírus, né, e tudo isso que está sendo trago para a gente até então. E aí, continuando, né, na questão 715, vem a questão. Kardec pergunta, como pode um homem conhecer o limite do necessário? E aí, o que os espíritos nos falam? Aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa. Então, a gente pode também entender isso de uma forma coletiva. Nós estamos aprendendo de forma coletiva a conhecer o nosso limite do necessário. Até que ponto vale o consumo predatório? Até que ponto vale a destruição da natureza? Porque as pessoas acham que o estudo da ecologia são pessoas, né, que elas vão no meio da floresta e vão abraçar uma árvore e vão falar, árvore, eu te amo. Não, não é isso. O estudo da ecologia, a vivência ecológica, ela transcende esses preconceitos que são criados. A gente tem o amor à natureza, o respeito à natureza, mas de uma forma racional, porque a gente sabe que todo desequilíbrio ecológico ele vai trazer consequências seríssimas para aquela sociedade que está ali naquela região e assim como tudo para o nosso planeta. E aí, trazendo outra questão aqui, que é a questão 716, Kardec também pergunta, né? Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Quer dizer, a natureza não dá indicativo para a gente de que existe um limite ali das nossas necessidades? E aí os espíritos falam, sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. E existe até uma frase de cunho capitalista que ela diz o quê? Que você pode criar uma necessidade para você ter a geração de uma renda. Por exemplo, você massifica tanto uma ideia de que algo é importante, a pessoa adquire aquilo, acha que aquilo é importante e aquilo passa a ser uma necessidade dela, mesmo não sendo real. Como foi, por exemplo, a questão do fumo, né? De que a pessoa, para ser descolada, para ser uma pessoa altiva, uma pessoa com poder, ele iria ter a prática do fumo. Isso foi massificado durante anos e a gente viu as consequências que isso ocorreu. Então, talvez outras
questões como, por exemplo, relacionadas ao consumo tecnológico, a roupas com preços extremamente elevados, e aí a gente começa a achar que aquilo é normal, que aquilo é bacana, que aquilo é divertido, mas na verdade a gente está sendo guiado por um modelo de consumo, né, supérfluo, consumo de coisas que não são reais. E aí, diante disso, a gente vai acabar tendo problemas, porque a gente está desrespeitando a lei de Deus, a lei natural. E aí a gente traz outra questão aqui, questão 717, que se diz, né? Que se é dispensados que se as... Vamos ler aqui mais devagarzinho, né? Assambarcam os bens da terra para se proporcionar o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário. Então, quer dizer, o que a gente pode pensar daqueles que pegam, né, os bens que são coletivos e aí acaba tirando de várias pessoas, né, que você acaba jogando um grupo, às vezes, social, étnico, na pobreza, na miséria. E aí os espíritos falam: ouvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado nos outros. E a gente vê a ação de grileiros, né, que derrubam a floresta para colocação de pasto, mesmo sendo muitas das vezes atividade ilegal, exploração mineral em algumas áreas de proteção ambiental, contaminando solos, rios, inviabilizando, por exemplo, algumas populações ribeirinhas, o ataque que é feito de forma sistemática a grupos indígenas no nosso país, e aí você acaba querendo justificar um progresso econômico, mas na verdade você está querendo ter acesso a bens que são coletivos e você está jogando na miséria aquele grupo. Então a gente fala, a gente está preocupado com o progresso dos índios, que eles tenham acesso. E na verdade não é isso. Na verdade, muitas das vezes o objetivo, em grande parte, é aquela exploração econômica que não vai gerar rendimento para grupos e povos indígenas. E isso trazendo para aquela sociedade ali, para aquele conjunto, muita dor e muito desespero. Então, a gente tem a certeza, os espíritos nos falam, que esses que agem assim, eles vão ter que responder à lei de Deus, porque eles estão violando tanto a lei de Deus como a vida do próximo. E aqui a gente traz também um livro muito interessante chamado Atualidade do Pensamento Espírita. Recomendo vocês a lerem, adquirirem. Ele foi psicografado por Divaldo Pereira Franco e foi editado pelo espírito Viana de Carvalho. Então, a gente traz aqui nesse livro, ele contém algumas informações muito valiosas sobre a questão ecológica, sobre a visão espírita. A autoria do livro, né, a gente já falou que é do Viana de Carvalho, e esse livro ele é bem atual mesmo, porque muitas pessoas falam que o espiritismo não se debruça sobre questões atuais. E a gente encontra em diversos médiuns, por diversos espíritos, a questão do assunto ambiental tratado de uma forma muito clara. E aí na questão 58, né, os espíritos nos falam, né, grandes catástrofes, desculpa, é perguntado e Manuel Viana de Carvalho responde, né? Então, pergunta-se ao Manuel Viana de Carvalho: grandes catástrofes poderão destruir povos ou regiões da Terra? Ou pela tecnologia será possível evitá-las? O conhecimento tecnológico tem proporcionado à humanidade grande conquista que vem diminuindo o sofrimento dos povos. Com o desenvolvimento moral das criaturas, diluem-se as cargas kármicas que lhes pesam sobre os ombros e, como efeito, vão desaparecendo os fatores que geram sofrimentos coletivos de caráter reparador. No entanto, o planeta Terra em si mesmo prosseguirá o seu processo de adaptação, de transformação molecular, alterando o clima, a constituição, mediante o que passará de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, não sendo possível por quanto evitá-las. Então, esses processos de transformação, eles vão acontecer. Agora, a gente sabe que o advento da tecnologia, ele vem para nos trazer com um grande conforto. A partir do momento que você tem o desenvolvimento intelectual, tecnológico, você consegue, por exemplo, prever catástrofes. Então, a catástrofe
pode acontecer, mas você consegue se proteger dela. Então, poxa, a gente está vendo aqui que está tendo uma grande movimentação da nossa crosta terrestre, que isso vai gerar, por exemplo, uma ruptura numa fenda que poderia desencadear um processo de um tsunami numa região do globo. Você consegue, muitas das vezes, prever aquela situação e alertar a população. Em alguns outros casos, você consegue tomar ações preventivas de forma rápida. Então, por exemplo, a gente sabe que aqui no na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem um grande problema que são as chuvas, né? As águas de março, que são muito intensas. E aí, você tem ações que podem ser utilizadas pelo o poder público para o quê? Diminuir a ação daquela catástrofe, né? Então, a ação natural do planeta vai continuar acontecendo, mas a tecnologia ali pode te ajudar e te favorecer. E aí, na questão 57, os espíritos também perguntam: atualmente, muito se condena os malefícios, né? Para a Terra, do efeito estufa e da destruição da camada de ozônio. Deveríamos ter preocupação com isso? Então, é perguntado a Manuel Viana de Carvalho. Ele responde: certamente devemos preocupar-nos com os danos que o nosso egoísmo vem ocasionando à Mãe Terra, pelo despautério e desrespeitos às leis da ecologia estabelecidas por Deus e refletidas no equilíbrio da natureza. É lógico que a gente tem que se preocupar. Tem muitos espíritas que falam assim: não, mas tudo isso, tudo vai passar, não vai gerar problemas, nós não teremos situações, porque Deus está à frente, Jesus está no leme, e tudo vai ter um resultado positivo. Se a gente agir de forma predatória, se a gente agir de forma egoísta, a gente vai sofrer por isso. E nós, espíritas, vamos entender que é nós mesmos, porque a gente tem um processo, nós temos um mecanismo da reencarnação. Então, às vezes, o que eu fiz hoje, talvez não vai ter tempo de eu colher. Mas aí, no processo da reencarnação, quando eu voltar em outra vida, eu com certeza passarei por aquele problema que eu acabei ocasionando lá atrás, às vezes numa geração anterior. E aí, continuando. A toda agressão corresponde uma reação equivalente, e o mau uso que os homens têm feito dos recursos naturais, o desrespeito pela vida em todas as suas expressões, tem gerado consequências desastrosas, que, se não forem corrigidas e evitadas, novas investidas malsãs poderão transformar-se em fenômeno de dor e de sombra para eles próprios. Natural, processo aqui de ação e reação. A gente tem que entender que tudo que a gente faz, a gente vai colher aquilo, seja um resultado positivo ou seja um resultado negativo. A vida é o que dela fazemos. Da maneira como agirmos em relação à Terra, esta nos responderá de maneira adequada. Porque todo processo de dor e sofrimento é um processo de aprendizado. Então, se a gente não aprende pelo amor, nós aprenderemos pela dor. E aí, qual é a grande causa desse problema ecológico? E aí, Viana de Carvalho nos diz: na raiz de toda poluição, de toda destruição da vida, está aquela de natureza moral, que responde pela avareza que predomina na criatura humana. E a gente fala que é avareza não somente, por exemplo, das questões materiais. Então, no processo da nossa avareza intelectual, da nossa avareza moral, a gente tem a nossa própria destruição. Então, a gente tem que refletir muito sobre isso. E o que nós podemos fazer? O que cabe, né, a gente, né? Então, como fazer, né? Eu acho muito interessante que esse livro do Divaldo Pereira Franco, com Manuel Viana de Carvalho, é um livro muito completo. Ele traz outras questões, não só a questão ecológica, mas outras e outras questões, e recomendo vocês adquirirem. É uma forma, a dinâmica da conversa, a dinâmica dos conhecimentos que são transmitidos é passada de uma forma muito clara. Então vamos lá, questão 54. Como fazer para que o homem possa, o mais breve possível, conciliar suas necessidades de sobrevivência e o conforto com a preservação da natureza? É possível a gente fazer esse processo de conciliação?
E aqui que a gente vai ter. À medida que o ser evolui, constata-se que essa viagem não pode ser solitária, nem destruidora. A utilização irregular do conhecimento tecnológico que vem ameaçando a vida também, quando aplicado corretamente, pode recompor o ambiente e refazer a natureza, condições essas indispensáveis para que a vida orgânica tenha prosseguimento. E, para tanto, já se iniciam os movimentos ecológicos, trabalhando pela harmonia do domicílio terrestre. Então, a gente percebe que esses movimentos surgem em todo o nosso orbe, em todo o nosso planeta, trazendo a questão da luta pela igualdade, pela valorização ambiental, pelo consumo sustentável, né? Pelo descarte apropriado dos nossos resíduos. Então, existe uma série de assuntos que são tratados pelos ecólogos, né? São aqueles que estudam ecologia, por biólogos, por outros pesquisadores e cientistas, que vêm nos alertar e vêm também trazer diretivas, né, de como a gente pode e deve proceder em relação a todos esses assuntos. Os impactos que isso causa e como nós podemos, de fato, ter uma vivência melhor. E aí, o movimento ecológico, né, a gente traz aqui uma coisa interessante, que ela é iniciada por quem? Pelo Papa Francisco, um expoente da Igreja Católica, né? Ele inicia também um processo de debate, né, em relação às questões ambientais e também trazendo um viés social de como isso impacta a nossa sociedade. E aí, Papa Francisco, né, ele lança uma carta encíclica chamada Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum. E isso é muito interessante porque a carta encíclica, né, é a comunicação que o Papa tem com toda a comunidade católica na qual ele está ali liderando. E a primeira carta encíclica dele fala sobre o quê? Sobre a questão ambiental. Recomendo a todos, é um livro muito bacana, transcende a questão religiosa e nos traz ótimas reflexões acerca do nosso processo de conhecimento, de interiorização em relação às causas ambientais. E aqui a gente até traz uma matéria que foi publicada na Carta Capital que diz, né? Papa pede ação rápida para salvar planeta e critica consumismo. Na primeira encíclica papal dedicada ao meio ambiente, Francisco defende fim da cultura do consumo descartável e chama crescimento global de um dos principais desafios da humanidade. Então a gente está aí. A gente tem o quê? Líderes religiosos no engajamento ambiental, e nós somos chamados a isso. Nós, enquanto cristãos, né, os católicos se mobilizam, o trabalho que é feito há anos, por exemplo, da pastoral da terra, que é feito um trabalho com comunidades carentes, trabalho reconhecidíssimo há anos. A gente tem comunidades cristãs, evangélicas também, com atividades de cunho ecológico, de cunho sustentável, e nós espíritas também nós somos chamados a isso. O que nós estamos fazendo de fato? E aí Papa Francisco diz nessa carta, né? Na questão 117, a falta de preocupação por medir danos à natureza e o impacto ambiental das decisões é apenas o reflexo evidente do desinteresse em reconhecer a mensagem que a natureza traz inscrita nas suas próprias estruturas. Quando na própria realidade não se reconhece a importância de um pobre, de um embrião humano, de uma pessoa com deficiência. Dificilmente se saberá escutar os gritos da própria natureza. Então, quando a gente ignora questões sociais, a gente não vai conseguir ouvir o chamado da natureza. Quando a gente ignora a questão da vida e a gente defende o aborto, por exemplo, a gente está ignorando o grito da natureza. Quando a gente ignora uma pessoa com deficiência, quando a gente aprova questões relacionadas ao maltrato ou à falta de equiparação de gênero, né? Ou quando a gente tem práticas, por exemplo, abusivas em relação a preconceitos contra pessoas homossexuais, e aí a gente tem o quê? A gente tem
esse desrespeito, né? Quando a gente tem essa prática, o que a gente traz? A gente mostra nossa insensibilidade. E se a gente tem sensibilidade enquanto nós, seres humanos, a gente não vai conseguir identificar e achar que aquelas questões ambientais, elas são de fato importantes e impactam na nossa vida. A gente fica surdo aos gritos da natureza. E continuando, se a crise ecológica é uma expressão, uma manifestação externa da crise ética, cultural e espiritual da modernidade, não podemos iludir-nos de sanar a nossa relação com a natureza e o meio ambiente, sem curar todas as relações humanas fundamentais. O que a gente vai entender? Que o processo de cura e de resolução da crise ecológica é um processo que ele vai além da gente discutir somente ecologia. A gente tem que discutir as questões espirituais, as questões culturais, as questões éticas, na qual a nossa sociedade está submetida. Para eu ter um entendimento de conservação ambiental, eu tenho que ter um entendimento de empatia, de amor ao próximo. Se eu não tiver esse processo, o que vai acontecer? Se eu não tiver esse sentimento, se eu não tiver essa vivência, eu não consigo identificar as causas ambientais. Então, o processo de resolução da crise ecológica passa pelo nosso desenvolvimento em outras áreas da nossa vida e das nossas relações. Uma vez que tudo está relacionado, também não é compatível a defesa da natureza com a justificação do aborto. Se se perde a sensibilidade pessoal e social ao acolhimento de uma nova vida, defino também outras formas de acolhimento úteis à vida social. Não adianta dizer que eu sou a favor, por exemplo, de uma causa ecológica e eu me posicionar favoravelmente ao aborto. Não adianta nada eu falar que eu sou a favor da preservação da vida, de espécies, né, de tartarugas, de botos, de animais marinhos, de animais terrestres, se eu não tiver uma prática condizente com um olhar de caridade e amor também ao grupo na qual eu estou inserido. Então, é preciso entender que a militância ecológica, ela precisa não só ser uma militância ecológica no sentido de preservação do meio ambiente e natureza, como a gente entende, mas também do meio ambiente e natureza na qual nós estamos fazendo parte. A gente tem que defender a vida em todas as suas circunstâncias. E aí, Papa Francisco, no livro, ele tem uma frase que é muito bacana, né, que a gente também traz aqui para conhecimento de vocês. Não haverá uma nova relação com a natureza sem um ser humano novo. Não há ecologia sem uma adequada antropologia. E aí fica o convite de um líder católico e a gente traz isso à questão espírita. Como que nós espíritas nós vamos tratar e abordar esse assunto? Como que nós estamos estudando o novo homem, o homem do século XXI, as suas necessidades, o contexto de relação, o contexto de trabalho? Como que a gente discute? Será que a gente quer discutir somente antropologia no período mosaico, no período de Jesus e no período de Kardec? Não será que a gente consegue abrir ainda mais os nossos olhos e enxergar as dinâmicas de relação do século XXI e como nós estamos inseridos nessas dinâmicas de relação? Nós somos convidados a isso. Então, líderes de todos os lugares do mundo nos chamam, os espíritos nos chamam ao desenvolvimento da nossa consciência. O mundo de regeneração está vindo aí. O que nós estamos fazendo para ele? E aí ficam as referências bibliográficas. Agradeço a participação de vocês até aqui. E espero que vocês tenham gostado e a gente possa se ver em outros momentos, presencialmente, né, após esse período da pandemia. Não esqueçam de se inscrever no canal aqui da nossa instituição, inscrever, ativar o sininho para receber as notificações e é isso. Um forte abraço em todos e fiquem com Deus. Caminhos que nos permitam ser melhores, entre provas e conquistas, progredir.